Ele realiza um evento internacional em Nova York todos os anos e é o maior médium do mundo em número de seguidores no Facebook, somando-se suas duas fanpages em mais de 170 países. Benjamin Teixeira de Aguiar. Espiritualidade com ou sem religião. A busca da felicidade com a quebra de preconceitos e a visão racional e científica da atualidade. Programa Salto Quântico, domingos, meio-dia, aqui na TV Aperipê. Olá, eu sou Maria José Campos, enfermeira e cirurgiã dentista aposentada. Faço parte do Instituto Salto Quântico desde 2001. Sou componente e co-diretora de uma das reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual do Instituto Salto Quântico e voluntária no Núcleo Irmã Brígida, o braço social da instituição, com muita honra, felicidade e gratidão. Fui convidada pela diretoria da instituição a fazer hoje os cumprimentos ao público que acompanha as palestras do líder espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar. Damos as boas-vindas à plateia aqui presente no Radisson Hotel, bem como a reunida na sede do Quantum Leap Institute, o braço do Instituto Salto Quântico nos Estados Unidos, em Bethel, Connecticut, e nos grupos de Recife, Pernambuco e Londres, Inglaterra. Aos internautas ao vivo, no Brasil e além fronteiras. Aos telespectadores do programa de TV, editado com base nesta palestra e transmitido pela TV Aperipê, canais 2 e 6, Aracaju, Sergipe, pelo satélite Brasilsat Digital, que cobre praticamente toda a América Latina, pelos canais 23 e 77, respectivamente, de Denver, Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos da América. Um aviso importante ao público de Aracaju. No próximo domingo, dia 9 de dezembro, esta palestra ainda acontecerá aqui no Radisson Hotel, localizado na Orla de Atalaia. Mas, a partir do domingo subsequente, dia 16 de dezembro, esta palestra voltará a acontecer no Espaço Emes, no horário habitual das 19 horas. Muito obrigada e uma excelente palestra a todas e todos. Boa noite a todas e todos, para uma breve prece inicial das nossas atividades. Não só as e os que estão aqui em nosso núcleo nos Estados Unidos, em Bethel, Connecticut, mas também aquelas e aqueles que nos acompanham nos outros núcleos da instituição, na Inglaterra, no Brasil, e as pessoas que estejam nos acompanhando pela internet.
Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, o grande anjo, os Cristos de Deus, os Espíritos Santos de Deus, nos ajudem a fazer as associações apropriadas às nossas necessidades do momento, de acordo com as provocações feitas pelos internautas, porque mesmo que a provocação não diga diretamente respeito aos nossos assuntos do momento, nós podemos ser intuídos a ter resoluções ou perceber caminhos para as resoluções por nossos guias espirituais, pela divina providência que se irradia por toda parte. Assim seja. Boa noite a todas e todos. Então estamos aqui com mais a palestra do domingo aberta ao público todo e também ficando na íntegra a palestra posteriori, depois do término da palestra. Então vamos começar com a leitura. Eu estou sem retorno de Aracaju. Para começar a leitura da primeira pergunta, um prazer estar com todas e todos vocês. Hoje quem vai fazer a leitura eu vou deixar que ela se apresente, Fátima, uma querida amiga e irmã do grupo já de muitos anos. Boa noite ao público. Muito obrigada pela oportunidade de serviço. Eu também muito agradecido por você estar com a gente. Eu sou Maria de Fátima Albuquerque Evangelista, médica, cirurgiã plástica, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Estética e Reparadora, e tenho a imensa honra de fazer parte do Instituto Salto Quântico há 17 anos, onde participo de uma das reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual e sou voluntária do Núcleo Irmã Brígida, o braço social do Instituto Salto Quântico, com imensa honra, felicidade e gratidão. Fatiminha, sabe o que me veio à mente, olhando para você aqui agora, o episódio que nós nos conhecemos presencialmente, a primeira vez, em 2001, quando estávamos fazendo ao vivo o programa pela Rede Brasil, TVE. Acredito que ao vivo foi o público maior que a gente pegou, foi naquela época. Porque hoje a gente está na época das redes sociais, as pessoas têm mais liberdade. Não estamos mais na época das grandes redes, né? O público dispersa bem mais. A gente alcança mais pessoas em outros horários, mas ao vivo, naquela época, todo mundo ao mesmo tempo. Então, em 2001, eu tive uma crise de asma. Uma colega sua de faculdade, Aninha, que eu já apresentei aqui, Ana Sá, me acompanhou até a televisão para me dar assistência possível durante a crise de asma. E eu esperei, vou esperar passar o programa de TV, que não tinha jeito, ao vivo, depois eu vou para o hospital. Quando eu chego no hospital, está lá Fátima. E nos conhecemos nessa situação desconfortável, mas eu me lembro como fiquei satisfeito em conhecê-la ali, porque parecia já uma pessoa da casa e provou ser mesmo, né, Fatiminha? Foi uma imensa honra em conhecê-lo pessoalmente. Eu já o conhecia pela televisão, eu já assistia às suas palestras. Mas a impressão de que já se passaram 17 anos, Fatiminha. Meu Deus do céu. Bem, então, você já tem alguma pergunta selecionada pelo pessoal? Sim. A primeira pergunta é de Maria Gorete Duarte da Mata, de Arapiraca, Alagoas. Boa noite, querido Benjamin. Toda a vida e ensinamentos de Nosso Senhor Jesus nos ensinam a sermos fraternos e a estarmos a serviço de nossos irmãos. No entanto, Nosso Senhor Jesus também nos alerta a não lançarmos pérolas a porcos. Como podemos compreender essa metáfora e aplicá-la? Grata pela oportunidade, que os Cristos de Deus o abençoem. Amém a todos nós, assim seja, todos nós. Excelente provocação, Gorete. Primeiro porque nós temos um lado porco, né? Um lado animal, um lado mais sombrio. Todas e todos nós. Nós e as outras pessoas também, não é? Então, a grande questão é a gente verificar que ser fraterno não significa ser amável, carinhoso, doce, polido, o educado no sentido de ser psicológico e político com as pessoas a todo momento. Jesus pediu que fôssemos fraternos o tempo inteiro e ser muito firme em proteger patrimônios espirituais debaixo de nossa responsabilidade, por exemplo, não passando informações que serão mal utilizadas por terceiros. Olha uma possível interpretação do que sejam as pérolas. Momentos inoportunos, pessoas que estão mal intencionadas e a própria fala despropositada.
nós realmente precisamos passar uma certa informação sobre uma pessoa, vai ser construtivo, vai ser educativo, eu preciso abafar. Com quem eu faço isso? Essa pessoa está preparada, ela pode me auxiliar, isso é útil para ela, é educativo. Terceiro, se ela, além disso, quais serão as consequências para mim, para ela e terceiros de eu passar essa pérola? É uma forma de interpretar, não é a única. Então, ser fraterno sempre, ser amoroso sempre. Quando se fala ser amoroso, a gente imagina a mamãezinha, pode ser um papai também, mas é porque a gente tem na nossa visão preconceituosa, patriarcal, machista, que é a mulher que é docezinha, amávelzinha, impassível, e às vezes o pai, com o seu jeitinho amoroso e doce, não parecendo propriamente passivozinho, né? Mas é o bom pai. Ele sempre diz que está tudo certo. A mãe dá uma bronca que precisava dar porque está disciplinando o pai. Ô, meu príncipe, ô, minha princesa, venha cá. Sua mãe é assim mesmo, mas dá a entender que a mãe foi dura demais e a mãe estava certa. Mas ele é sempre o ombro amoroso. Estou dizendo assim, falando homem, porque existem homens assim e há mulheres assim. É claro que nós temos que dar o ombro para filhas e filhos. É claro que a gente tem que confortar, acolher. Isso é óbvio. Eu estou querendo dizer que isso pode ser utilizado mal. E isso pode ser um comportamento maléfico também. Isso não é amor. Se uma criança, um adolescente, lembrando a metáfora de pais e mães, que é mais fácil compreender, mas com alunos, com pacientes, quem é médico, odontólogo, psicólogo, que seja, não necessariamente uma psicóloga vai chamar seu atendido ou atendida de paciente. Porque a ideia de que a pessoa é doente, está doente, mentalmente não está. Nós às vezes precisamos só assistência. É claro que estaremos sendo amorosos. Um professor que corrige a prova de um aluno ou uma aluna, porque ali está errado e é dever do professor ou professora corrigir o exame, está sendo menos amoroso ou menos amorosa? Ser irresponsável em qualquer circunstância pode ser considerado amoroso, amorosa ou fraterno, como ela utilizou a palavra. Jamais. Então, abramos a nossa interpretação do que seja ser fraterno, fraterna. E essa ideia de fraternidade de Jesus, realmente, ele se apresentava como irmão. Ele não se colocava como pai de ninguém, ele dizia que pai somente Deus era. Claro que a gente pode ter projeções, até para pais e mães biológicos, que é bem mais fácil essa projeção. E nós podemos ter com outras pessoas. Mas no fundo, quando nós quisermos fazer uma análise mais séria de perspectiva espiritual e de maior maturidade psicológica, não vamos ver ninguém como substituto ou substituta de figuras de pais ou mães. É o ideal. Se a gente tem que até desconstruir um pouco o mito da mãe perfeita, sempre santa, sempre me dá tudo, não espera nada para si. O pai super protetor, que sabe de tudo, responde tudo. Se nós temos que desconstruir esses mitos para respeitarmos e perdoarmos mais as figuras de pais e mães biológicos, quanto mais a gente fazer isso com outras pessoas, é o ideal, porque essas projeções acontecem. Mas então, fraternidade não significa negligência, fraternidade não significa parecer bom ou boa, fraternidade não tem nada a ver com ser o bom moço ou boa moça. Nós somos educados a isso, desde bebê. Menininha bem comportada age assim, o bom menino age dessa forma. A gente criança tudo bem, mas cria-se uma hipnose e a pessoa mais tarde vai reproduzir isso sem perceber que está ainda atendendo a um comando que recebeu lá atrás, de ser o bom menino, a boa menina, o bom moço, a boa moça. Eu não estou falando da pessoa que está conscientemente querendo enganar pessoas, dando a entender que está sendo concordando, sendo amável por dentro, não estando. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa, nossa, eu estou errado, ou eu estou errada, eu preciso ser amável, eu preciso ser doce, não posso ter raiva nunca. Raiva as pessoas têm. Quer percebam, quer não. Quer manifestem, quer não. E isso adoece se a pessoa não notar que está tendo momentos de agressividade mais aguda. Então, que nós avaliemos isso com mais cuidado e entendamos, é só isso, ampliar a interpretação do que seja ser fraterno, simplifica o processo. O Espírito de Nespásia
me trouxe a ideia. E só para facilitar, Bárbara, se você precisar traduzir para Nick, viu? Fique à vontade de ficar no ultrassom. Tem até cabine para isso, caso ele precise, viu? Não tem importância não. Você não é de modo nenhum desrespeitoso ficar em outra sala para essa tradução, porque quando a pessoa não acompanha é ruim, né? Eugênia Spazia me falou que se eu quisesse trazer uma história hoje, porque o trabalho mediúnico, como já falei algumas vezes a vocês, é permanente. Mas só que muita coisa não dá para trazer a público, muita coisa é operacional e às vezes os espíritos acham que não é importante. Não, isso aí não deve ser falado. Então, para hoje, ela disse, preste atenção, tem um caso histórico que pode ser interessante. Me veio à mente, Delano, me ajude, ela não está dizendo qual é o caso. Então, me recordei de Hélida, que está aqui conosco, e ele disse, pois eu pensei em Hélida também. E me recordei de um caso específico, e foi o caso que nós dois nos lembramos. Ao chegar aqui, Hélida estava no serviço do passe, no Ministério do Passe, o grupo que trabalha com... Ela estava ministrando o passe, pedi licença para no intervalo falar com ela, e na intimidade a gente chama de Lili. Lili, topa falar esse caso? Ela, lembrei, fomos aos pouquinhos nos lembrando, porque a questão tem uns 3 ou 4 anos, né, Lili? Mais ou menos... Mais, não é? Foi lá no início da década, né? Lili vai tomar o microfone e a gente fez alguns minutinhos de recuperação da memória, porque a memória humana é assim, borra, né? Então, ela como receptora da mensagem e eu como canal, ambos poderíamos ter alguma discordância do registro. Isso acontece no final de uma festa, né? A gente vai para uma aula, o que foi que a pessoa falou? Uma pessoa lembra uma coisa, outra lembra outra, uma pessoa lembra uma palavra, outra lembra uma frase inteira que outra não ouviu. A memória humana é assim. E passados alguns anos, mais ainda. Mas aí nós fomos fazendo um esforço e nos lembramos os dois dos traços gerais do que foi que aconteceu. Então, Hélida, você vai... Hélida foi chamada de última hora, corajosa, disposta e está vindo aqui ao microfone, diante das câmeras, para falar com a gente. Pode se apresentar, Lili. Boa noite. Boa noite, Lili. Sou Hélida Sá, estou no Salto Quântico desde julho de 99. Nossa, é mesmo, muito tempo, 1999. Quase 20 anos vão fazer esse ano, né? Isso, é. E aí foi, a gente... Deixa eu até apresentar a questão de Lili, porque como Hélida já chegou, como Hélida é irmã biológica e do espírito também de Ana Sá. São aquelas situações, tem irmãos ou parentes biológicos com outro tipo de relação, que não só são parentes biológicos, mas também parentes de espírito. Isso é uma felicidade muito grande, né? E logo que elas chegaram, porque ficamos muito íntimos, teve muita história de mediunidade. Ela própria já estava acostumada por Ana ser médium ostensiva, como falei há algumas semanas. Então, para ela é uma coisa normal. Ela é médium, a irmã é médium, eu sou médium, então... aquela conversa fluía solta. E aí, então, até quando eu conversei com ela agora, disse, Lili, olha, a questão de tomar a perspectiva de quem não acredita muito, fica difícil, né? O que a gente faz? Espera aí, qual é a história que fique melhor dizer às pessoas? E eu me recordei no episódio que aconteceu no Yacht Club. Você que prefere historiar logo, como você se lembra? Eu vou apresentar para você para usar o meu perfil. Eu preferi hoje, uma escolha pessoal, estava assim avaliando. E, gente, se eu quiser contar hoje, eu posso ser. As pessoas estão sempre dispostas. Veio Cássia, na semana passada, falou de intimidades clínicas. Da mesma forma, na anterior, Luciane Vieira não se incomodou que está aqui em falar, mas hoje eu não quero, não. Hoje eu não estou... Estado de espírito, o meu humor, não estou num bom mood. Como você fala que o sotaque é horroroso. Mas então, não, eu não acho... Hoje eu não estou querendo isso, não. Lili, você se incomoda que eu guarde metade do seu sigilo? Não, como você quiser, você pode falar ou não falar. Então, eu prefiro não. Então, o que aconteceu foi o seguinte, numa psicofonia pública, estávamos no Yacht Club, no início da década passada, Eugênia disse para Lili, falou algumas das coisas que eu não vou me recordar, ela provavelmente não vai lembrar. Como ela falou, tem bem mais de 3 anos, né, Lili? Você não acha? Tem uns 10. No isso? Então, lá por volta de 10, como ela falou, eu me lembro de ser assim, bastante, bem mais de 5 anos. Como ela falou, podem ser 10 anos mesmo. E aí, então, Eugênia, em psicofonia, essas incorporações públicas estão por um triz de saírem do site do Yacht Club, assim, ó, tô para suspender tudo do ar, sim, nada. Não gosto de incorporação pública, é uma coisa muito íntima e eu já estou assado. Criancinha assada, né? Fez muito xixi, não limpou, aí fica assadinha. Então, eu estou assadinho
de exposição com essa história da psicofonia pública. Fiz por um tempo e os espíritos já me autorizaram a tirar. E eu estou avaliando porque eu quero saber se eles autorizarem é porque é certo ou porque o melhor seria deixar apesar de eu não gostar. E não há como gostar. É suspeito. Seria suspeito o médium gostar da exposição. Né? Mas está no limite, tem mais de uma década que eu estou publicando psicofonias. Numa dessas, que é um presente, uma tática, né? Ela se dá o trabalho de vir se manifestar diretamente. Conseguiu minha autorização para manifestação direta diante de centenas de pessoas e chamou Hélida e falou, porque eu fui lembrar com ela todos os detalhes, né? Lili, pelo que eu lembro, ela falou de tal órgão, foi. Eu quis, hoje não, hoje eu nem queria fazer a sessão. Então, falou de tal órgão na frente de todas as pessoas. Qual era o órgão que ela estava questionando? Mas aí então ela disse consigo, né, Lili? Eu não estou sentindo nada. Isso. E aí foi o médico, tinha a questão que a Eugênia falou. E foi, mas tudo resolveu, fez um procedimento cirúrgico simples e ficou tudo resolvido. Lili disse o que você tinha a dizer. Você não estava sentindo nada, não tinha falado com ninguém, não é isso mesmo? Não tinha sintomas, mas logo depois, no outro dia, eu procurei a médica. Você falou não tinha sintomas, ou tinha? Não tinha, não tinha sintomas. Aí procurei a médica, que era o que eu sempre faço, os preventivos, né, ginecológicos, e aí... Não precisava dizer que no aparelho reprodutor estava querendo esconder, mas a senhora vai e diz, ai meu Deus do céu. Mas não, direito é meritório, gente, é meritório. Ela se dispôs, de novo, a intimidade das minhas amigas, que coisa feia, que feiura, elas têm disposição, ela vai falar, obrigado, Lili. A Eugênia disse isso, vá, tem uma questão no aparelho reprodutor, mas eu não estou sentindo nada, porque vejam, de Lu, vocês lembram a diferença? Permita, Lili, para fazer o comparativo. Com Lu, você sentiu dores nesses dias e até disse, vou ter que procurar um médico. E vá, mas está tudo bem, viu? No caso de Lili não estava sentindo nada. Vá, porque não está bem. E tinha. E resolveu. Simples, mas precisava fazer cirurgia. Sim, então você foi a sua... Fiquei assustada. Lógico. Aí achei que já estava, né, com uma coisa mais grave. Avançadas. Aí foi detectado, fui para o centro cirúrgico e foi uma mini cirurgia. Foi. Porque quando uma coisa simples, iniciante, tira, depois foi feito exame patológico, está tudo bem. Mas vejam, o contrário. Vejam só que outro elemento, são 3 semanas seguidas com situações parecidas. Agora eu estou entendendo por que ela queria esse caso. Intuiu, né? Porque ela só disse que era um caso histórico, e na minha cabeça só era esse caso. Com Cássia foi o inverso. Cássia já tinha visto o que era, sabia o que era, e ela disse, mas está tudo bem. Com Lu, ela sentiu dor, não sabia o que era, ela falou de dor e disse, mas não tem nada. E com Lili, não estava sentindo coisa nenhuma, vai e tem, e é importante ver, porque é alguma coisa. E foi tirado e ficou bem. E essas histórias, o que a gente está querendo dizer, mais uma vez, o médium não torna a situação real. O médium é um canal, é um aparelho, o radiofone ligou, está funcionando. Por isso que eu falei sobre Hélida. Ela própria é médium. A irmã, de sempre, muito médium. As duas conversavam telepaticamente, sem perceber. Quando ficávamos os 3, era uma beleza, ficávamos os 3 conversando, o meu companheiro da época ficava próximo e dizia, vocês são todos loucos, eu vou sair daqui. Porque nós não percebíamos que não estávamos falando, não é, Lili? Porque quando chegavam outras pessoas com você e Ana também, a gente não percebia que estava falando pela metade. Falávamos, sabe? Então, com alguma coisa como assim. Então, porque foi interessante, né? Ela só foi muito interessante. Embora eu não tenha gostado, não, foi horrível mesmo. Vocês entendem, sem dizer o que é, mas a gente achava que estava falando tudo. E não estava. Eu me recordo que com a Ana ainda tem uma característica. E aí, então, eu comecei a pedir, a Ana em particular, Aninha, eu sei que você não vai se incomodar de dizer isso, porque é próprio de médios muito ostensivos. Ana, a gente tem que prestar bem atenção da perspectiva de que não é muito médium. Tem que ver se as palavras fundamentais relacionadas ao que a gente está passando foram ditas. Eu me recordo que um dos dias que esse amigo surtou, que era meu companheiro na época, foi a gente usar adjetivos. Aí ela diz, nossa, isso é franca. Eu disse, pois é, demais, nossa, isso é insuportável. E então, franca o quê? Essa ainda era próximo de entender, porque é uma expressão relativamente conhecida, franca loucura. Não, mas podia ser franca muita coisa, franca desonestidade, franca desonestidade, franca qualquer coisa. Isso é franca, completamente, Ana.
Então, e a outra situação, mais do que isso, me recordo, essa foi a mais curiosa. O que você acha disso? É um fato. Eu também acho. Mas sabe que eu tenho minhas dúvidas. Por que você acha que é um fato? É um fato, é mesmo. Vocês entendem que a gente repetia a mesma palavra, mas a pessoa só vê a repetição da palavra. E nós estávamos falando outras coisas. Quando ele se levantou dando um grito, aí eu parei para recuperar pela memória, aquela memória curta que a gente tem para repassar o que acabou de falar. Nossa, a gente só ficou repetindo a palavra fato. Não dizemos mais nada fisicamente. Ou seja, pessoas que têm percepções artísticas, intuitivas, mediúnicas, têm que aprender. Nós fazemos um esforço de aprender a falar. Para quem não é médium ostensivo, compreenda o que a gente está sentindo e como colocar em palavras. Pois é, vamos ter que fazer um esforço. E esses espíritos, vocês que estão ouvindo, esses espíritos, essa assistência existe. Por que procuramos um caso como o de Hélida agora? E que, é aquela situação, né? Eugênia só falou isso. Procure um caso histórico. Pense numa pessoa e procure. Hoje foi todo livre. Nas semanas anteriores ela pediu Cássia, dá o depoimento. Luciane e Marconi darem o depoimento. E por que esses episódios aparecem assim? São aqueles que deixam claro que não pode ser o que nós, médiuns, na nossa cultura, somos treinados a pensar. É um distúrbio. Não, estou precisando de um psiquiatra. Eu já pensei isso comigo. Na palestra ontem para jovens aqui na universidade eu falei, tive sempre perfil de uma pessoa muito cética. É porque a gente chama de cética a pessoa que nega tudo, que não acredita em nada. Não. Cética é a pessoa que precisa de evidências para aceitar alguma coisa. E evidências objetivas. Isso é uma evidência objetiva. Como Eugênia Spásia, veja só. Não, Eugênia é uma força, é um fragmento do inconsciente de Benjamin. Ele até acredita, bichinho, acredita que tem um espírito lá que ele chama de Eugênia, né? Uma fantasia de mãe, bichinho, ele acredita. Alguém pode achar que é invento mesmo, né? Mas espera aí. A Ana está lá também, que beleza. Vaguinho danado, tomou iniciativa, né, com a equipe. Aninha, deixa eu terminar essa história, que isso é importante para todos nós que estamos interessados no assunto. Isso é a abertura correta, cética. Ter a dúvida de que existe e ter a dúvida de que não existe também. Vamos observar os dois lados. Mesmo porque não pode ter dúvida de não existir, só pode ter dúvida de existir. Porque ou se afirma que existe ou não se afirma, não é? Parece bobagem, mas não é. A gente pode provar que existe. Não pode provar que não existe. Porque se não houver prova que existe, fica em suspenso a possibilidade, em algum momento, de surgir a prova que existe. Então, ninguém pode ser ateu. Em tese, no sentido filosófico e de lógica, mais rigorosa lógica, mais rigorosa abordagem do pensar correto, profundo, realista, objetivo, não se pode dizer, eu sei que não existe. Não pode. A gente pode afirmar que uma coisa existe. Eu não posso afirmar que uma coisa não existe. Vocês entenderam qual foi o raciocínio, né? Porque o máximo eu posso dizer, é muito pouco provável. Eu preciso de mais evidências. Não houve prova de existência bastante para eu acreditar. Mas eu não posso provar a não existência de alguma coisa? Não pode. Foge ao princípio da lógica. Então, trouxemos esse caso porque, só tô doido, é coisa da minha cabeça. Os próprios médiuns pensam isso. No início eu pensei muito, a primeira década foi difícil, uma década inteira. Já trabalhando com a mediunidade, em 88 até a virada do século. Eu tive muitos, um pouquinho mais de 10. E no finalzinho, na virada do século, que disseram, não fale isso em público. Quando eu falei em público na TV, um rapaz me abordou numa sanduicharia. Eu estava na sanduicharia, lá veio um rapaz, você, que louco, como você disse em público que estava com dúvida. Digo e repito que tive períodos de dúvida. Passei 4 anos já com atividade pública, Eugênia Spásia aparecendo. Lá vem o que eu acho que é Eugênia. Não está vendo que não é, rapaz? Ninguém mais está vendo. Isso é um distúrbio. Conheço as teses de todos os psiquiatras, etc. Até que fui diluindo, passei essa crise, porque li autores materialistas mais consistentes e bem elaborados. Porque eu vejo, então é real. Essa tolice de que eu sinto, então é verdade. Eu acho, então é verdade. Não, eu tenho que ver por princípio universal. Não porque eu sou médium, eu deixo de ser. Mas com situações como essas, foi o meu acerto com a Eugênia nessa época. Eugênia, me ajude. Começa a me passar informações. Eu sei que, para mim, a probabilidade de você existir é grande.
porque é uma situação real. Mas se a gente for, falava com ela assim mesmo, a um hospital psiquiátrico, aí vai ver gente tendo muita certeza de coisas completamente bizarras e que não são reais, nem no sentido conceitual mental. É uma total desconexão, alienação da realidade dessas pessoas. Me ajude. Fale. E o que me ajudava muito, por que apesar disso, eu cria que Eugênia Spaz existia? Principalmente pela função supraordenadora. Eu ficava mais sábio, mais maduro com o que ela falava, me tornava uma pessoa melhor, era um ser superior. Mas aí poderia dizer, não, o fragmento do inconsciente, a sua parte melhor, meu Deus, seria presunção, eu sentia dessa forma, é presunção, eu sei que é outra pessoa. A gente tem aquele sentimento moral de falta de decência em dar crédito a quem deve dar crédito. Como é que eu vou dizer que sou eu, se eu sei que não sou, é outra pessoa? Como vocês aqui, peço a vocês a distinção entre memória e imaginação. As pessoas, a gente confunde, mistura. Mas a gente sabe se uma coisa é memória, quando é bem memória mesmo, ou bem imaginação. Quando é uma memória antiga, alguns anos, com duas pessoas como eu fiz com Hélida. Leide, vamos nos ajudar a nos lembrar? Aí a gente foi devagarzinho, porque tem borrão na memória. E a gente conseguiu se lembrar dos tópicos fundamentais. Então, existe. Não poderia ser um fragmento do meu inconsciente, uma loucura, uma desconexão. Se esse ser que se manifesta como Eugênia Spásia, não estou dizendo que hoje, graças a Deus, a convicção é clara hoje, mas que esse ser que se manifestou como Eugênia Spásia chama a Hélida Sá no meio de uma multidão de centenas de pessoas. Ela não podia desabafar com ninguém, porque ela não estava sentindo nada. Não estava me encontrando com ela naquele período, já estava num período de clausura parcial, raramente me via. E porque alguém pode dizer assim, não, a pessoa estava com dor, como no caso de Lu. E aí então fez um movimento estranho. Lu não estava, tinha sido antes. Mas no caso de Hélida, nem isso, não tinha sintoma nenhum. E aí esse espírito diz, vá ao médico, você está com questão no aparelho reprodutivo. Porque ela fala diante de centenas de pessoas. Porque sabia que ela não ia se incomodar. Eugênia já conhece, é um anjo, é um ser superior, ou um guia espiritual, o nome que a gente não importa. Tanto é que ela tomou a iniciativa de falar aqui, eu dizendo que não ia falar, vocês viram, né? Ela não se incomodou. Porque tem pessoas, vai falar da minha intimidade clínica na frente de todo mundo. Pois é, por isso que o espírito não vai falar com você. Nem isso, nem outras coisas. Tem isso também, né, gente? É um mérito. Então, Lili, muito obrigado. E como? A informação que nem ela tinha não podia ser telepatia, não estava no inconsciente de ninguém. Nem eu sabia, nem ela sabia, nem a irmã que é médica, porque ela não estava sentindo nada para reclamar. Ana, estou com uma dor aqui estranha, o que pode ser? Pode falar, filha. No momento, quando eu já fui para o centro cirúrgico, fazendo cirurgia, eu estava assim... Como odontóloga, a gente sabe da área de saúde, os riscos que ia ter, mas já estava confiante. Que bom, graças, porque já sabia dessa assistência, né? Através de Eugênia, como foi ocorrido, né? Como foi solicitado, eu já estava confiante. Mas a gente esperou a biópsia. Sim, e estava tudo bem. Agora, vejam, essa é a parte psicológica e emocional, a parte boa, que não é prova, é experiência pessoal. Nossa, Eugênia não tinha como saber, eu vou fazer o exame ginecológico. É porque ela não para pensar nisso, porque ela está acostumada com a mediunidade. Então, se a Eugênia falou, vou fazer. Ela não ficou, será que é? Isso é para uma pessoa de fora que não está acostumada. Aí eu vou, acostumada com a Ana de sempre, dela própria, com percepções mediúnicas excelentes que eu vi desde o início. Ela descreveu coisas que vi em casa, que eu conhecia da literatura mediúnica, algumas coisas que eu não tinha visto, porque cada médium vê alguma coisa que o outro não vê, né? Ela tinha visto coisas bem interessantes. As formas de pensamento, ela não conhecia o conceito. Lembra disso, Lili? E aí, o que é isso, Benjamin? Os pacotes de pensamento presos na casa. São formas de pensamento. Você viu formas de pensamento? Eu já vejo todo o pensamento traduzido, eu não vejo o pacote. Mas é como se fosse o pacote, né? Então, ela médium, a irmã médium, eu também. Aí, não, a Eugênia falou, deve ser, vou lá. E tinha. Então não ficou, eu acabei de ter uma prova, agora a Eugênia existe. Para ela, não. Mas nós trouxemos essa história porque dentro das câmeras, porque é diferente, não é? Dentro das câmeras a gente vê essas pessoas. Ou a gente sabe se a pessoa normalmente, e tem como fazer leitura de linguagem não verbal, etc., se a pessoa está falando a verdade ou não. E a gente pode, no máximo, dizer, está sendo sincera, mas esse povo é doido, né? Eles realmente acreditam nisso, né? Mas como pode ser doido se tem informações que são depois verificáveis? Então, nós estamos loucos. É isso que a gente quer passar. Você não está só. Você está acompanhado, acompanhada, mas aí onde está?
Os espíritos não têm, não importa a sua religião, que você tem ou não tem religião, não são necessariamente nem anjos, nem demônios. Nós ou demonizamos os espíritos, filme de terror, ou são santos. É um ser de luz. Eu vi o espírito da minha vovó, a vovó tá péssima do outro lado, mas eu garanto que não era uma santa. Aqui é santa nada, mas a pessoa acha que era. É muito comum isso. São seres humanos com problemas, com dificuldades, mas todos nós somos assistidos por guias espirituais, anjos de guarda, ou como a gente quiser denominar, pela nossa sintonia. O desejo sincero de ser orientado e buscar o plano maior para receber ajuda, de aproveitar melhor o período que estamos encarnados, porque estamos aqui com o desígnio divino. Ninguém está encarnado à toa, ninguém está com as pessoas que estão à toa. Isso é muito dito, mas não é poesia. Isso é um fato. Aninha está em Aracaju. Você pode ficar um pouquinho, porque ela pode falar alguma coisa, Lili? Aninha, o que você tem a dizer? Aninha é irmã, como disse, biológica e do espírito também de Lili. E é médica. Sim, senhora. O que você tem a dizer? Além de médica, é médium. Boa noite, Benjamin. Eu tenho a agradecer. Agradecer a você, a esta casa, aos Cristos de Deus. Também agradecido. Hoje eu vivo melhor. Hoje eu sei que eles existem, eles nos acompanham, nos orientam. Agradecer essas palestras salvadoras e que salva e felicita a nossa vida. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Aí eu vou dizer, mas médium dizendo que agora sabe. Pois é, exatamente, porque nós médios, muito médios, ficamos achando que estamos doidos. É o mais comum. Que os mais mediúnicos, porque o tipo de perturbação que às vezes sofremos é de nos sentirmos semiloucos. Mas aí vamos aprendendo a administrar a intensidade das emoções, das ideias, dos turbilhões que vêm buscando essa assistência superior. Lili, quer dizer mais alguma coisa? Quero agradecer a mestre Eugênia Espasa, que está sempre conosco, a espiritualidade, também. A você em especial, obrigado, que é o líder, o mestre aqui. Amém. Da gente, que nos conduz. Que melhore. Lili, aqui em Bethel, aqui em Canérica, nos Estados Unidos. Aninha, em Aracaju, no Brasil. Obrigado a ambas. Podem sentar, adorei falar com vocês e trazer nossa experiência para as pessoas. Muito obrigado. Uma salva de palmas para a coragem das duas. Eu viro um pouquinho para não bater no microfone, né? A salva de palmas é uma espécie de agradecimento pela disposição de se abrir. Veja, Lili. Não, Lili, eu vou falar de novo de aparelho reprodutor das minhas amigas. Que coisa impudica. Eu já estava assim, estou cansado de falar de aparelho reprodutor das amigas. 2 semanas, terceira não. Agora vocês entendem, né? Mas elas não se incomodam. E é interessante dizer isso, né? De como eles nos veem, nos assistem, nos amam. Bem, nós estávamos na pergunta de Gorete. Maria José, você pode nos trazer mais uma pergunta, por favor? Todas e todos vocês que estão à distância podem pode fazer perguntas ao nosso pessoal de apoio que vai fazer a triagem aqui, pela nossa página de Facebook mesmo, fazer a triagem. Que Maria José estava no início, perdoe, Fatiminha. Estou com as 2 amigas na cabeça. Maria José entende, né, Maria José? Me confundi. Fatiminha também não entende completamente. Fatiminha, que bom que você está aqui com a gente. A próxima pergunta. Agora, Fatiminha, diga se você, como médica, não entende isso pela educação natural, né, gente? Não é uma crítica, não. A educação acadêmica de medicina, estudar o corpo humano. Então, a Fatiminha acompanhou um episódio, coitada, que ela, como médica, precisou agir como médica. Um médium, numa reunião mediúnica, eu não sei se está presente, acredito que esteja, porque os espíritos não falaram nada, eles não vão fazer fofoca, mas as pessoas que estavam presentes viram. Ele fez todo o quadro sintomatológico de um infarto. E eu chamei Fátima, chamei Ana e Fátima. As duas, Aninha de um lado e Fatiminha, que está agora diante das câmeras com vocês, do outro lado. Aí eu, Fátima, eram todos os sinais. Pressão sobre o peito, dor no braço esquerdo, sudorese, todos os aspectos. Isso não é infarto. Aí são sintomas do infarto, Aninha. Sim, mas não é infarto. Ela, não, eu também estou achando que não é. Mas deixa eu ver outra médica aí, Fátima. Fátima, que não estava trabalhando com medicina intensiva, é infarto. Vamos tirar esse rapaz daqui agora. Eu não me lembro se tinha mais outros. Eu não sou médico, não é? E por isso eu perguntei. Tinha uma médica de um lado e 2 médicas, uma médium e outra não. Nossa, coitada de Fátima. Imagina o drama, a responsabilidade como médica. Eu preciso prestar socorro. Essa pessoa está fazendo um quadro de infarto.
Então, Ana, e foi uma situação difícil, infelizmente estava com Ana, mas Fátima, é o espírito que desencarnou com infarto. Esse rapaz está recebendo, é uma incorporação bem feita, é o quadro estomatológico completo de um infarto, mas não é dele, é do espírito. E Ana, isso mesmo, ela, então nós dois, não. Aí, Fátima, eu assumo a responsabilidade, mas os médicos são treinados a dizer, não, você não é médico, você não pode assumir essa responsabilidade. Aí foi uma situação, coitada, a bichinha, tentando ser respeitosa, nervosa, porque isso aconteceu dentro do meu ambiente, em que eu era o dirigente, a reunião mediúnica. Mas médico não tem essa, não. Se está num voo, que o dirigente máximo num voo é o capitão do avião ou do navio. Se for um percurso de navio ou de avião. O médico presente é que decide o que fazer com o paciente, né? A não ser que o próprio paciente não queira receber assistência, ou se perdeu a consciência e um parente mais próximo não queira. Mas tem momentos que o médico diz, pega a força e leva, né? Então, não tem isso de, numa sala de aula, em tese, o professor, a professora é a pessoa mais responsável, mas tem um médico, alguém está passando mal, a professora acha que não, cala a boca, com licença, eu sou a médica ou o médico, eu vou tirar essa pessoa, porque é questão de saúde, não é? De urgência, a pessoa pode morrer. Graças a Deus, Fatiminha deixou passar. O sujeito perdeu todos os sintomas, fez exames depois, porque se for um pré-infarto, deixa, né, Fatiminha? Deixa uns sinais que podem ser captados pelo eletrocardiograma e outros exames. Infelizmente não foi. O que é impressionante, não é? É outro fenômeno, por exemplo, que Fátima presenciou. Você se lembra desse episódio, né, Fatiminha? Lembro. Eu estava recém-ingressa nas mediúnicas, né? Isso. E o quadro era típico de infarto. E eu quase comecei as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Foi, porque foi muito... Se você não chegasse para dar um passe, e aí ele melhorou de imediato com o seu passe. Foi o que ela se tranquilizou. Eu me levantei, fui lá dar um passe. O que eu podia fazer? Bote os pés no chão para descarregar a parte das energias. O negócio está tão pesado que ele reproduziu no corpo a ponto de duas médicas identificarem. Só que a outra, Aninha, é médium também. Então, bota os pés no chão para ajudar a descarregar. Eu não vou fazer só, não foi só meu passe não, Fatiminha. E eu vou dispersar o demais. Depois ele ficou ansioso, nervoso. Ficou aquela ansiedade do medo do que tinha acontecido. A gente se sentou e, pelo que eu me recordo, não sei se você vai se lembrar, Fatiminha, porque isso já tem uns 13 anos ou 12, acho que foi em 2006. Eu pedi que ele ficasse de braço com uma senhora do grupo, andando à beira de uma piscininha que existia ao lado da sala mediúnica, para dispersar perto da água. Fica ali caminhando porque a ideia era tranquilizá-lo. Sai da sala mediúnica, fique aqui caminhando enquanto nós terminamos. Se não melhorar, volta e me pedir ajuda. Passou tudo. Não podia passar, se era um infarto. Né? Felizmente, né, Fatiminha? Bem, surgiu essa história toda, né? Ou seja, há médiuns, há mediunidade e há fenômenos físicos, há infarto mesmo. Na dúvida, quadros mediúnicos claros. Amigos, é porque eu era um médium já veterano, eu já trabalhava com gente desde 88, isso foi 2006, tinha 18 anos. Ana era médium de sempre, além de médica. Mas numa situação normal, é melhor ir para uma urgência médica, uma urgência hospitalar, do que ter a dúvida morrendo numa reunião mediúnica. Por exemplo, uma autora que trabalha com mediunidade, posso estar me enganando, me perdoem, inclusive kardecista, nós respeitamos o meio kardecista, mas nós não somos kardecistas, seguimos o cristianismo e a parte quase completa da obra de Chico Xavier, e 2 livros de Kardec, mas somos cristãos. Mas uma autora kardecista, se não me engano, Sueli Caldas Schubert, médium de incorporação, e se eu não me engano, ela própria, porque eu posso estar enganando o nome da autora, é uma autora do assunto, e que também é médica. Ela fez um quadro de infarto, a mesma situação, e disse, preciso sair da reunião mediúnica, eu estou fazendo um quadro de infarto. Saiu, chegou na urgência, saiu tudo. Porque ela estava recebendo um espírito. Quando chegou lá, minha filha, o guia espiritual, porque você não me consultou? Pelo que eu me recorde. Ou foi Marlene Nobre, ou foi Sueli Caldas Schubert, ou, bem, não importa. Esse caso aconteceu e eu posso estar trocando o nome da pessoa que passou pela experiência. Médica, médium, e na hora do vamos ver, a educação com médica prevaleceu. Aí o mentor, minha filha estava na reunião mediúnica, porque não nos consultou? Você estava com um espírito sofredor, que morreu com infarto. E era só esperar que o sofredor se afastasse, que você perderia os sintomas do infarto. Mas
É bem compreensível esse tipo de situação, não é? Não, isso é físico. Na dúvida, é melhor tratar como físico. Ele leva a bronca do mentor depois. Como ela recebeu, né? Porque foi uma situação... Eu falo com Fátima, foi uma situação difícil para ela, mas para mim, mais ainda. Eu estava com 2 opiniões de 2 médicas e eu estava inclinado para dizer que a médica que, como eu, estava achando que não era físico, estava certa. Mas a pessoa podia morrer ali, podia desencarnar, falecer, chegar ao óbito por responsabilidade minha e de Ana, porque Fátima estava tentando agir. Então foi uma situação delicadíssima, né? Mas, graças a Deus, a nossa leitura, a minha e a de Ana, estava certa. Mas Fatiminha se agiu corretamente como médica. E você, como você falou, era recém-ingressa na mediúnica. Então você tem que agir. Como você podia agir com segurança era como médica. Como médica você sabia como agir. Então agiu muito corretamente. Não foi nenhuma crítica a você, Fatiminha, porque eu falei de outra situação. Médica, médium, escritora, e disse, eu estou infartando, com licença, tchau, daqui a pouco eu volto. Ou seja, já era uma pessoa veterana, muito mais uma pessoa iniciante. Pronto, Fatiminha, sua pergunta. De que você tem para ler, perdão? Então, Igrane Aragão, Aracaju, Sergipe. Boa noite, Benjamin. Muito agradecida pela oportunidade. Também. Poderia falar sobre a correlação entre inveja, falta de gratidão e boicote às próprias experiências? É interessante que a inveja e a admiração são fenômenos casados. E por isso, já foi falado algumas vezes aqui, por isso muitas vezes tem autossabotagem. Esse boicote que ela fez referência, a pessoa está se sabotando, tem uma vocação muito forte de ideal, sente no fundo do seu coração que tem que ver aquilo, não se permite por qualquer razão, por preconceito, por complexo de inferioridade. Preconceito quer dizer, isso está errado, eu não vou fazer. Por exemplo, uma pessoa de família intelectual, todo mundo recebeu orientação para ser intelectual, porque no ambiente de intelectuais, só intelectuais têm valor, mas a pessoa se sente e sabe que é uma artista. Você não quer fazer nada da vida, quer ser artista. Esse preconceito horrível, né, antigo, retrógrado, de que artista não quer nada com a vida. Artistas têm uma tendência ao caos. São menos organizados, são pessoas que precisam de ter mais esforço na disciplina pessoal, sim, porque tem um perfil criativo, são mais subjetivos. Mas por uma pessoa não reproduzir a cultura de um ambiente, ou vamos imaginar, na cultura de fisiculturistas, o pai é dono de uma academia de ginástica, a mãe professora na faculdade de educação física e um filho resolve ser intelectual. Vamos tirar a mãe da faculdade. A mãe também, o pai e a mãe do jovem, adolescentes, são donos de uma academia de ginástica. Então, tudo, é o corpo, tudo, é a saúde, etc. E o sujeito não está preocupado tanto com a saúde, porque às vezes não é só saúde, é vaidade, todo mundo querendo parecer mais novo do que é, todo mundo querendo estar em forma demais, e diz que é saúde, não é, dificilmente é saúde. Então, e aí um jovem diz, nossa, não está exagerada essa preocupação com o corpo, não. Eu acho isso fútil. E aí, tem muitas razões para a gente achar isso fútil, gente. O corpo passa, a gente vai soltar daqui a pouco. E o que ficou? O que a gente fez com o corpo nesse período? Aí um rapaz ou uma moça nasce, não, quero ser professor universitário. Você vai ser o quê? É preguiça sua não ir para academia, mas ficar 4 horas durante a semana toda, eu quero fazer meia hora durante... Vamos imaginar uma pessoa que até respeite, fazer meia hora de ginástica por dia. Só meia hora é preguiça. Mas essa pessoa que quer preguiça não fazer ginástica, não consegue ler 15 minutos, dá um sono, não sei o que é. Preguiça de pensar. Vocês entendem? Que é uma questão de preconceito dos ambientes. Então, a gente pode se castrar, uma vocação importante. Eu vim para fazer isso, ou eu vim para me casar com essa pessoa. Aí essa pessoa é de outra raça. Não é que o problema dela ser negra. Não, o problema não é ser pretinha. Eu não tenho nada contra pretos. Olhem só, gente. Eu não tenho nada contra... Gente, eu tenho um professor, eu vou repetir isso porque eu achei muito forte, bem emblemático que seja preconceito. Um professor da USP, isso já tem alguns anos, estava tendo vários comportamentos estranhos, racistas em sala de aula, e recebeu tantas reclamações, os colegas foram se reunir para falar com ele, fulano, por favor, você está recebendo muitas reclamações hoje é já há um bom tempo, né? Crime. E se ficar claro que no Brasil é crime inafiançável.
Ou seja, vai para cadeia mesmo, né? Não tem como pagar multa ou fiançazinha, não, vai para cadeia. Então, mas no tempo que não era, o senhor está tendo opiniões racistas, e nos meios acadêmicos sempre foram à frente. Então, como os meios artísticos, os meios acadêmicos, científicos e artísticos costumam ir à frente da média da população nesse assunto. Então, lá atrás já se falava isso. O senhor está com comentários racistas em sala de aula. Aí ele respondeu que é bem isso, quando a pessoa não está invisível para ela. O preconceito mesmo é invisível por excelência, quando está na sua expressão pura. Isso é uma injustiça. Alto lá, entre a injustiça que Greene falou. É uma injustiça, a ingratidão, né? As pessoas estão sendo ingratas comigo, eu não sou assim. E uma injustiça, que é uma forma das mais famosas, das mais vistas de justiça e ingratidão. Ninguém poderá jamais me acusar de tratar mal integrantes ou componentes das raças inferiores. Nossa, mas aquela madame, aquela senhora dona de engenho, nossa, quase santa. Os negros da Casa Grande gostavam tanto. Ela dava um vestidinho de chita no final do ano. No Natal, uma roupinha de chita nova. Dona fulana é uma santa. Porque não mandava pro tronco bater. Não se bate em cavalo, nem em negro, nem em cachorro. Ela não gosta de bater em bichinhos. Sejam pretos, cavalos ou cachorrinhos. Então, fiquemos atentos a essas coisinhas que são ditas que têm um preconceito por trás. E aí onde vai? Preconceito com gay? Não é que seja homossexual. Eu adoro homossexuais, mas filho meu não pode ser homossexual. Quem é que decide se o filho vai ser homossexual ou não? A gente pode fazer o filho ficar louco ou louca, trabalhar pela loucura ou a tentação suicida ou a destruição da felicidade do filho ou da filha, se negar a sua natureza vocacional, profissional. Não se muda. A pessoa é artista, ponto final. Ela pode vir burocrata a vida toda, mas ela é uma artista e ponto. É. Ela ou ele é gay, é ponto. Pode até casar com pessoa do gênero oposto, mas vai ser gay do mesmo jeito, vai ser um pesadelo esse relacionamento, por diversas formas, de acordo com o perfil das pessoas envolvidas. De identidade e gênero diferente. Então, seja o que for, de religião ou espiritualidade diferente. Não, mas todos na nossa casa somos católicos. Eu nasci lá católico. Todos na nossa casa somos evangélicos. E algumas famílias exigem, outras não, que a pessoa siga uma religião. Mas não se pode exigir que uma pessoa siga uma religião. A gente pode querer muito que alguém... Mas que coisa horrível. Os filhos, triste, quero dizer, filhos e filhas que não seguem a orientação espiritual dos pais, é incômodo. Um pai ou uma mãe tem uma empresa de muito sucesso, ou seria tão bom que meu filho e minha filha se interessassem. Está tudo montado para ela, né? Ou para ele, olha, não vai ter problema. Não quer. Quer ir para outra área. Pois é, então, eu vou ajudar com meus recursos financeiros para que aquela outra área dessa pessoa, que é outra pessoa, filho é uma pessoa, não é, gente? Filha e filho são pessoas que são nossos filhos. Então, eu vou ajudar nessa outra área. É uma pena, está tudo montado, mas está tudo montado, eu fiz para você. E então, tem a obrigação de... Porque eu fiz para você, materialmente, eu organizei, somos todos advogados, temos um escritório de advocacia, há 4 gerações, você deve ser advogado. Que é isso, gente? Isso é violação do espaço pessoal. Pode até dizer, é tão mais fácil, tem certeza que você não tem nenhuma vocação? Eu falaria, tem nenhuma vocação para direito? Porque, olha, tem os clientes já, tudo pronto. Ou uma família que é dona de um hospital. Você não quer ser médico, nem psicólogo, está tudo montado, vai ser mais fácil para você. Não. Vai ter que ser mais difícil, mas você vai ter que começar do zero. O que você quer? Quero montar uma academia de ginástica. Tá certo. Vamos montar, vamos procurar especialistas, vamos arranjar um perito e... mas é claro que tem que ser... você quer se casar com essa moça mesmo? Nossa, eu não tenho simpatia por ela. Não, porque é negra, nem... Não é que ela seja pretinha. É porque eu não gosto dela. Ela é muito orgulhosa. Ou eu tô achando orgulhosa porque ela ousa querer casar com meu filho lindo de olhos azuis. Isso é mais simples, né? Mas como tem isso? Ou então... gay. Não, jamais. Eu não aguento viver o escândalo de um filho gay. Meu gente, que coisa...
primitiva, baixa foi, eu quero que meu filho pense em suicídio todos os dias, ou viva de remédios psicofarmacológicos o resto da vida, se consultando e tratando com psiquiatras, infeliz, mas ninguém está dizendo que é gay. Ele vai dizer que é gay hipócrita, porque quem é gay fica todo mundo sabendo do mesmo jeito, mas é gay desonesto, que não assume e está no hospital, está num tratamento psiquiátrico permanente, morre antes da hora, morre com câncer, é culpa quem? Da mãe e principalmente do babaca do filho que não quis enfrentar. Não enfrentar a mãe é seguir sua consciência. Minha mãe me mata. Não, então minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer. Não, quem vai matar a mãe ou o pai é a maldade dele ou dela. Pai que ama tem que provar que ama. Amigo que ama tem que provar, quanto mais pai e mãe. Vocês entendem? Filhos e filhas, pais e mães aqui presentes na palestra, sabem disso? Por exemplo, eu sou uma pessoa super homofóbica. Meu filho é gay. Vou ter que preparar uma estratégia de guerra para protegê-lo. É isso que um pai muito preconceituoso, muito conservador. Então, por exemplo, eu ouvi pais dizerem isso. Meu filho, você vai ter que ser brilhante, porque o mundo vai ficar contra você. Seja muito capaz, se possível com muito dinheiro e poder, para se proteger um pouco dos preconceitos. Por exemplo, se metade do mundo está contra, o pai e a mãe vai querer ser parte da metade do mundo, ou dois, mas o mundo vai ficar contra você. Não, uma parte. 30%, 80%, 90%, 99%. E você quer fazer parte dos 99% que vão ficar contra seu filho, você devia ser a única pessoa a favor, se fosse o caso. Vocês compreendem que os argumentos são o contrário, na verdade? Então, inveja. É muito comum homofobia ser inveja. Teve coragem de viver. Viva também a sua. Às vezes está com inveja do homossexual, não porque é gay, mas porque teve coragem de viver o que é. Às vezes a pessoa está aborrecido com gay. Nossa, tenha coragem de, sendo gay, deixar claro que é gay e vai casar. Mas eu, nossa, só queria ter um hobby, abrir um ateliê, por exemplo, e eu não tenho coragem. E essa falta de coragem faz a pessoa invejar a outra, porque ela tem coragem num assunto diferente, por exemplo, numa área diferente da vida dela. A autossabotagem pode estar por trás da inveja e pode gerar comportamentos injustos e ingratos. E com as pessoas que mais amamos, como filhos e filhas, e pessoas que mais precisam do nosso cuidado. Repito, mas é porque minhas ideias, meus valores, eu sou uma pessoa conservadora. Se você é conservador, tem que ter mais cuidado ainda com seu filho ou sua filha, porque não tem jeito. Não vai deixar de ser gay. Vai sofrer mais. Então tem que proteger que, meu Deus, uma tragédia assolou nossa família. Um filho viado, uma filha sapatona. Olha que coisa feia, não é? Porque é isso, né? Então, é meu filho e minha filha. Eu vou fazer de tudo para tornar a pessoa feliz nesse inferno que essa pessoa vai viver. Às vezes, se fosse hétero, seria muito mais infeliz. Porque tem aquelas pessoas, por exemplo, vamos lembrar o que acontece com a heterossexualidade. É que muitas pessoas ficam seguindo o modelo a vida toda, porque é mais fácil, né? Está sendo aprovado. Então, agora casei. Chegou na cidade, tenho que casar. Não tem que casar. Casou porque quer. Agora tem que ter filho. Agora, não, só tive um menino, né? Agora tem que ter menina, né? Tem que ficar tentando até sair uma menina, senão eu fico com culpa, porque todo mundo tem e eu não consigo fazer. Eu vi um casal ter 5 filhas mulheres para ver se acertava sair um homem. Gente, sair botando filhos no mundo, não interessa se é filho ou filho, para ver se acerta sair um homem. O que é isso? Tá tudo errado. Assim mesmo. Tô tentando para ver se acerto. Se acerto. Eu ouvi isso. 5 filhas mulheres. Cada filho se coloca no mundo, o grau de responsabilidade que é trazer. Um filho ou filha, não interessa o gênero. Para ver se acerta sair do outro gênero. Mas aquela coisa, a pessoa tinha status, a pessoa tinha dinheiro, ele era branco, a esposa tinha olhos azuis e saiu da coluna social e falta vergonha. Não tenho filho homem. Ficam pessoas frívolas, imaturas, infantis, pirracentas, porque como elas são assim consigo, imagine como são com os outros. Infelizes, mais importante que tudo. Quase imorais. Não é verdade? Vocês não acham, gente? Bem convencionais, né? Tô parindo filho para quê? Para ver se sai um filho homem. Que respeito essa pessoa tem por ter filhos? Nem percebe o grau de problema que está trazendo para si, porque quem tem filho e filha sabe o que é
ter mais um filho? Você está certo de que vai ter mais esse casal? Está bem difícil de interpretar, mas eu deduzi, mas é isso mesmo. Foram 5 filhas mulheres para chegar ao filho homem. Teriam só 2, talvez. Tivesse filho homem, capaz de parar no primeiro. Mas tinham que acertar. E não acertaram. Pararam no 5º, que não tinha mais jeito. E quando chegou o 5º, agora não dá. 5, né? Agora tem que custear 5 mulheres. Ainda reclamou. Porque era mais caro cuidar de mim, que roupa é mais caro, que... Ou bem empregado, porque a pessoa pegada a dinheiro, vai ser mais caro, é mais caro criar meninas, porque tem roupa, tem sapato, tem maquiagem, bem empregado, rapaz, bem empregado, no bom sentido, tem que aprender, tem que sofrer um pouquinho para amadurecer, muito infantil, e cadê coração, cadê consciência, cadê princípios morais? E às vezes, um filho nasce, uma pessoa nasce, nós pedimos para nascer, ou negros, ou homossexuais, em situações mais difíceis. Eu digo não só homossexuais, LGBTs. Bissexual tem complicações muito grandes. Para amadurecer, a pessoa ganha um presente, chega lá à frente. Meu Deus, obrigado porque eu nasci LGBT. Obrigado porque eu nasci mulher. Nossa, quanta coisa eu aprendi nascendo mulher. Obrigado, eu nasci negra. Oh, nossa, era só mulata ou mulato e foi um negócio difícil danado. Imagine minha amiga que tem a melanina. Às vezes não é nem que ser mulato ou negro, é ter mais ou menos melanina, porque tem vários graus de cor da pele, de concentração de melanina. Aqui eles falam de negro de pele clara, nos blue veins, né, Marconinho? Oh, meu Deus do céu, até isso. Como a gente amadurece, como a gente cresce, como é benefício para todas e todos nós. Então, eu sugiro que a gente pare e pense direito nesses itens de por que eu estou sofrendo muito? Pode ser, como o Igrene chamou a atenção, a inveja. A outra pessoa está tendo surtos tremendos de ciúme. Por que eu ando com tanto ciúme assim repentinamente? Por exemplo, eu posso ter um ciúme muito grande de um filho ou uma filha especificamente, porque está acontecendo pode ser um aviso, algum problema e minha intuição, o guia espiritual estão pedindo que eu abra o olho porque alguma coisa, o zelo, preste atenção. E outras vezes não, é apego demais, eu estou querendo controlar a pessoa. Está ficando mais velho, eu quero controlar. E é difícil, são etapas, né, de desapego. Por que eu estou com muito ciúme da minha esposa, do meu esposo? É porque eu preciso ter mais autoestima? Ou porque eu estou percebendo que a pessoa está deixando de gostar de mim? As fantasias dos ciumentos, as pessoas que sofrem muito com ciúme, são pavorosas. São tão montadas e tão ricas que a pessoa é levada a acreditar que é tudo real, porque está tão claro, não me venha com essa que você não está traindo, porque eu não sou tolo, e de tão complicado que o quadro foi criado. E às vezes assim, o ciúme tem uma base, a pessoa pode não realmente ser leal no aspecto, ou fiel no aspecto sexual, leal em outras, mas não é nesse aspecto. Leal porque não consegue nem dizer, não, realmente não estou só com você, estou com outras pessoas, não consigo ficar sem. E um fez isso com a esposa. Olha, eu não fico com uma mulher só, eu sou polígamo, e mas eu não aceito. Então se separe. Não vou me separar. Então você tem que aceitar. Eu sou polígamo, eu não fico com uma mulher só. Então você escolha se afastar de mim. Eu não aguento, eu sofro muito. Então se separe. Você se compreende que, peraí, eu não aceito, me separo. Eu aceito. Então, não toque mais nesse assunto. Por exemplo, houve um outro casal que falou comigo que disse isso. Ave Maria, Deus me livre, eu não quero saber de nada. Eu já sei que, então, fulano, não me fale. Outro casal, esse foi o primeiro que me chamou mais a atenção, ela chegava, onde você estava? Aí, você quer realmente saber? Eu falo. Não. Foi com outra, você quer que eu fale o que você não quer ouvir? Ou você quer que eu não vou mentir? Quer que eu diga, ou você prefere que eu não fale? Olha isso, é quase cruel, né, gente? Mas eu quero essa verdade para mim, por exemplo. E ofereço todas as oportunidades em que isso acontece, digo, na intimidade, entre irmãos e pais, entre amigos íntimos, entre cônjuges. Eu acho isso. Sabe o que eu acho perverso? Não dá o direito de escolha à pessoa de sair. Não, ele colocou isso na sua cabeça. Como assim, gente, enganar a pessoa? Porque a pessoa fica dizendo, não, realmente eu fui perverso, exagerei. Meus amigos, como a gente confunde onde está a maldade e onde está a transparência, a sinceridade, não é? Então, porque o coração está confuso,
a pessoa está acostumada a ser perversa com todo mundo, aí fica achando que o traço de honestidade e de transparência e fraternidade é maldade. Porque dizer a verdade é maldade, num assunto que a pessoa quer saber. Tem a pessoa que usa a verdade para machucar, claro, mas tem a pessoa que é muito mais comum as pessoas usarem negligências propositais e mentiras deslavadas gostosamente. Isso é o mais comum. Então, é muito mais difícil ser transparente em relacionamentos íntimos porque a pessoa perde o poder. A pessoa pode dizer, não quero, não aceito. Então, avaliemos isso. Se eu estou com muito ciúme, muita ambição, não consegue se contentar com o que já tem. Eu já consegui muita coisa no trabalho, fui promovido, consegui um título, passei tanto tempo sofrendo para ter esse título, e consegui, e conquistei essa amizade. Nossa, como foi gostosa, não passamos por crise, somos amigas ou amigos ainda. Por que não apreciar o que já temos? Por que ficarmos tanto focando o que nos falta? Isso realmente é um problema. Buscar a felicidade, a psicologia positiva fala muito sobre isso, a importância da gratidão, para que nós possamos ser felizes. Esses assuntos são espinhosos e, amigos, amigas, mais uma vez, nós não precisamos seguir literalmente o que eu estou propondo. É só avaliar do que ele falou, em nome dos Espíritos, o que aí cabe para mim. Mas uma coisa é certa, chamados vocacionais da consciência do coração, quando são muito importantes, ficam afligentes. Então, o que eu sugeri a todas e todos, já que ele disse, está certo. Não, já falamos inúmeras vezes, e quem não fala lá fora, ouçam desse modo. Concordei, mesmo que a pessoa possa ter mais razão que a gente. Mas espera aí, para ser importante para mim, tem que passar pelo filtro das minhas percepções, da minha cognição, a capacidade de processar essa percepção como conhecimento e eu integrar ao meu universo de entendimento do mundo e dizer, numa avaliação moral, isso para mim é importante. Se nós não conseguimos fazer isso, aquilo pode ser até certo para outras pessoas, não é certo para nós. Mas é muito comum as pessoas engolirem sofrimentos que não são para ser engolidos. A gente só engole sapo quando não tem jeito para salvar vidas, pessoas, etc. O correto é a gente, percebendo uma dor intensa, sistemática, a pessoa começa a ter pesadelos sobre o assunto, crises emocionais, adoece. Qual é o problema? Uma vocação escondida. Não, mas o emprego, pode não ser a profissão que vai mudar. Mudar de emprego, pelo menos. Prepare a saída. Mudar de cidade, mudar de país. Embora, vou lembrar a vocês o que falamos, não sei se não é encerrando a nossa palestra aqui, eu acho que foi na palestra reservada de sábado, não sei o certo. Há uma tendência, como sociólogos recentemente apresentaram, da monogamia serial. Isso acontece com muita gente no campo profissional também. A monogamia serial a pessoa se sente mais honesta. Eu só estou com a pessoa se eu estiver apaixonado, se eu não estou, eu largo. E a pessoa fica, a cada 2 anos ou 3, muda de parceiro. E aí, ela que se sentindo muito honesta, ou ele se sentindo muito honesto, está representando apenas, segundo estudiosos, um período, me permitam resumir para quem não acompanhou, existe um período, segundo estudiosos, que a pessoa se apaixona, gays vivem isso, LGBTs também, apesar de não haver a função reprodutiva. Não adianta, é o cérebro humano, nos engana, é isso mesmo. Nos engana para funções instintivas. E a pessoa fica entre 1 ano e meio e 3 vezes e meio aproximadamente apaixonada, porque é o tempo de parir um bebê. Depois, passou a graça. Tem que ser honesto com você. Não estou mais apaixonado. Não, parou a programação biológica para a reprodução. A pessoa fica viciada nas endorfinas. Eu adoro me apaixonar de novo. É a mesma coisa que eu gosto de encher a cara, eu gosto de usar essa droga. É um vício. E a pessoa pensa, na hora que ela faz isso, vou passar agora para a próxima paixão. Uau, eu estou ganhando, é maravilhoso. Não é maravilhoso, é tão maravilhoso como usar a droga. É gostoso no sentido muito superficial. Curto prazo, nós não podemos avaliar, pessoas maduras, adultas realmente, não podem avaliar a vida à base de efeitos a curto prazo, mas sim a médio e longo prazo. E cedo ou tarde, a pessoa chega a casa de 40, 50, meu Deus do céu, eu não desenvolvi relacionamentos profundos.
porque fiquei na brincadeira de me apaixonar. Adolescentes emocionais, porque adolescentes mais maduros, mesmo sendo adolescentes do corpo, podem viver isso, é o tempo certo. Mas depois, quando estamos adultos, temos que estabelecer amizades mais longas, relacionamentos conjugais mais longos. Há ruptura, divórcio é horrível, trauma, é uma ruptura de amizade, existe demissão, existe mudança de emprego, de carreira, tudo isso existe. Mas não para brincar de nos fazermos e fazermos as pessoas, as situações como descartáveis. E há pessoas que fazem isso. Trocam de emprego toda hora, troca de carreira. Agora estou empolgado, agora muda, agora essa empresa, agora não, agora essa iniciativa, agora não. E a pessoa chega, 40, 50, o que você fez? Tive muitas experiências com 35 empregos diferentes, cidades diferentes, vou mudar de país. Há pessoas que mudam de país, com vários de vocês aqui estão aqui, imigraram. Poucos aqui estão aqui na sala só, além de mim, de Delano e Wagner, que estamos numa situação diferente, de dupla residência desde 2016, declarada, porque desde 2012 eu passo mais de 1 mês e meio nos Estados Unidos todos os anos, mas assim, tem pessoas que dizem, eu preciso mudar de país. E tem gente que faz a mudança de país para fugir de um problema que acontece e encontra o mesmo problema no outro país. Eu sei que todos vocês conhecem pessoas assim. Olha, saiu do Brasil por causa de uma questão, veio para cá, encontrou o mesmo problema e às vezes piorado. Como fugir de um casamento ou de um namoro para outro, encontra o mesmo problema e a pessoa, eu já sei, já conheço mulher, eu já tive 15, então você não conhece nenhuma. Não conhece nenhuma. A não ser para um sexozinho gostoso de uma noite. Mas mulher mesmo, não conhece. Não está aprofundando relacionamentos. Mas eu já tive 35 homens, então não teve nenhum. Não teve nenhum. Tem que aprofundar. Homem, mulher, ser humano, tem que aprofundar muito para conhecer. Para relacionamentos íntimos, tem pessoas brilhantes como amigas, brilhantes como profissionais, péssimas como cônjuges. Temos que reconhecer nossas áreas de deficiência. Ou péssima como profissional. Não estou seguindo o que meu coração pede. Ou estou fazendo apenas para pagar as contas. Tem, sim, a necessidade de pagar suas contas e os empregos só de sobrevivência e são momentos necessários. Minha responsabilidade como adulto tem que pagar as contas. Mas, dentro do possível, vamos começar a desenvolver ocupações de ideal. Mesmo no horário de lazer. Ou trazer o ideal para dentro do trabalho de sobrevivência, porque a pessoa pode, com o seu espírito de como eu ajo com outros colegas, com chefes, ou com pessoas que parecem estar abaixo de mim, né, na organização, e em termos funcionais podem. Essa pessoa está sob minha responsabilidade, eu dou contas a um outro chefe que dá contas a outro chefe, assim, tudo bem, existe mesmo essa relação. Mas a forma como eu ajo, eu posso trazer minha vocação, meu espírito, minhas ideias, meus princípios para ali e me realizo. Olha, o trabalho não é muito bom, tem muita matemática, mas a relação com as pessoas me compensa. Porque eu sinto que ali eu as estou ajudando. Quantas pessoas não fazem essa hibridização de necessidade de sobrevivência e a consciência ali também? Em toda atividade profissional nós temos como colocar o espírito de serviço, de ajudar as pessoas. Mesmo aquelas que parecem que nós não temos como ajudar. Estou preso no gabinete, completamente burocrático, mas você tem colegas. Tem ali pessoas acima ou abaixo de você na hierarquia funcional da organização. Não é? Procuremos fazer esse esforço, amigas e amigos que nos veem à distância, em Aracaju, que é o nosso público maior. Saudade de vocês, queria voltar logo. É o núcleo maior, onde há mais pessoas da nossa organização, eu digo para as reuniões mediúnicas, né? Onde há mais pessoas da nossa organização, em Katmandu. Digo seguidores da página. 1/5 da população de Katmandu é fã da página Facebook. É impressionante isso. Capital do Nepal, país onde nasceu a região, né? Não exatamente o mesmo território, claro, 600 anos antes de Cristo ele nasceu, viveu no século VI antes de Cristo, mas aquela região onde nasceu Buda, maravilhoso, não é? São Paulo tem muito mais gente, Salto Quanto, que Aracaju, Rio de Janeiro tem muito mais, há várias cidades brasileiras com mais pessoas seguidoras, mas participantes mediúnicas, não, que é um nível diferente de engajamento, e não há intenção nossa de ficar abrindo núcleos, não há intenção nossa criar uma nova religião, mas sim nos desvencilharmos dessa ideia de que para viver o contato com Deus e espiritualidade é preciso de uma religião e de intermediários estabelecidos formalmente. Não mesmo. Jesus não quis isso. Eis que um dia Deus seria adorado em espírito e em verdade, não em templos de pedra. E não só fez referência ao templo de pedra, à igreja física, mas templos de pedra como organizações formalmente constituídas. Então, embora haja pessoas vivendo o espírito com sinceridade dentro de religiões, sim,
mas é um desafio maior. É melhor que estejamos buscando a nossa própria ligação pela prece, pela prática da meditação e principalmente seguir nossa consciência, buscar saber o que é nossa consciência e não a educação que recebemos na infância da família, não as expectativas morais e intelectuais de um grupo acadêmico ou profissional, de um grupo de amigos que nós valorizamos, e se eu não correspondo, eu fico frustrado porque alguém está me reprovando e não porque minha consciência me aprove. E isso é um desafio para qualquer pessoa. Quanto mais velhos, mais fácil fazermos se amadurecemos com a idade. Quanto mais jovens, mais difícil fazer isso, principalmente quando não somos espíritos tão amadurecidos. Mas isso é uma busca contínua. Seguir a voz de Deus no seu coração, distinguindo de outras vozes que parecem a voz de Deus, como a culpa sistemática, que não é consciência. A culpa tem que nos trazer a responsabilidade para nos arrependermos do que está errado, buscarmos nos compensar fazendo o que é certo naquela área ou em outras e fazermos o possível para estar a serviço, colocando nossos talentos, nossas capacidades, até nossos defeitos. Não, eu sou muito ciumento, eu vou ficar zelador aqui, vou ser muito cuidadoso com a minha área de responsabilidade. Sou compulsivo, pois então trabalho nessa área matemática, adoro ficar, sou extremamente cheio de toques, põe os toques no trabalho. Não é tão simples assim, claro. Mas só para dar a ideia de que nós devemos fazer o possível para orquestrar quem somos, em nossa completude, a serviço de estar trabalhando para o bem comum. Porque ninguém vive em paz e feliz se não estiver no sentido de interdependência e de serviço ao bem comum, incluindo o nosso e de pessoas próximas a nós, por quem nos sentimos mais responsáveis ou que amemos mais. Um beijo no coração de todas e todos. Invoco aqui a bênção de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus e do grande anjo Gabriel, e de acordo com a religião de qualquer um, que Deus abençoe a todos e todos nós. Assim seja. Beijo seus corações. Beijo seus corações, Iracaju.